Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de desenvolvimento para Android. E hoje nós vamos começar a desenvolver o nosso primeiro aplicativo. Bom, se você já assistiu o primeiro vídeo, a primeira aula, você já deve ter o Android Studio instalado. Então o que nós vamos fazer hoje é criar a nossa primeira aplicação. Então abram o Android Studio. Aqui quando você abre o Android Studio, você vai ter a opção de iniciar um novo projeto. Essa, essa primeira parte, você vai fazer algumas configurações necessárias para que o seu aplicativo seja criado. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o nome para o seu aplicativo. Vou chamar aqui de primeiro app. O Company Domain vai definir para você o caminho dos seus pacotes. Lembrando que todas as aplicações baseadas em Java, elas são segmentadas em pacotes. E com isso nós podemos definir aqui qual vai ser o pacote inicial criado pelo Android Studio. Então aqui eu vou criar um adalto.com. Então o primeiro pacote criado vai ser o com.adalto.primeirapp. E aqui embaixo o local onde você quer que os arquivos desse aplicativo sejam criados. Aqui eu vou alterar esse caminho para a gente colocar tudo aqui dentro dessa pasta Android. Então o caminho vai ficar dessa maneira aqui. Vamos clicar em Next aqui. Bom, nessa segunda tela você tem que definir para qual tipo de dispositivo você vai desenvolver e para qual versão do Android você vai desenvolver. Por padrão, esse aplicativo ele vem marcado para você desenvolver para telefones, smartphones e tablets para a versão 4.0.3 do Android. O que isso significa? Aqui embaixo ele explica que se você definir que a versão mínima do seu aplicativo será a API 15, no caso a versão 4.0.3, o seu aplicativo vai rodar em aproximadamente 97,4% dos dispositivos que hoje estão ativos na Play Store. Com isso você define a quantidade de dispositivos que você vai atingir com o seu aplicativo e lógico, se você quiser alterar a versão, às vezes você quer usar alguma funcionalidade nova das APIs mais novas, você pode alterar aqui. Nós aqui vamos deixar na API 15 mesmo, é uma API que já fornece uma gama de funcionalidades muito grande e que para uma primeira aplicação vai nos atender. Logo abaixo você também tem a opção de desenvolver para o que nós chamamos de vestíveis, no caso relógios e alguns outros acessórios baseados em Android. Temos também Android TV, Android Auto e o Glass. Então, dependendo do tipo de dispositivo para o qual você está desenvolvendo, você vai escolher uma dessas opções. No nosso caso, nós vamos deixar aqui marcado fone e tablet mesmo, na versão da API 15. Então, vamos clicar em Next. O Android ele é baseado no que nós chamamos de atividades. Cada atividade tem o seu ciclo de vida padrão. E no primeiro momento, quando você vai criar o seu aplicativo, você tem que criar a sua primeira atividade. Podem existir várias atividades e essa atividade ela sempre vai estar associando uma classe Java e um arquivo XML que vai ser o layout dela. Isso nós vamos ver quando o aplicativo for criado. Então aqui você tem a opção de criar alguns tipos de atividades. Então nós temos a atividade básica, que ela já vem com um botão implementado. Temos a atividade que eles chamam de vazia, que ela não vem com nenhum tipo de layout, nenhum tipo de implementação. Temos atividades de tela cheia, Google AdMob, Google Maps, atividade de login, a Navigation Drawer, que é uma das funcionalidades mais utilizadas hoje em aplicativos que necessitam de menus. As atividades scrolling, atividades de configuração e atividades com abas. Por enquanto nós vamos criar uma Empty Activity. E aqui por último, você tem que definir um nome para ela.
Dentro dessa tela, você deve definir o nome do seu arquivo .java, ou seja, a classe Java que vai gerenciar, que vai controlar toda essa interface, e também o nome desse layout, ou seja, o nome do arquivo que vai ser gerado para criar o layout dessa tela. Então aqui eu vou editar o nome e vou colocar Início Activity. Você pode ver que à medida com que você edita o nome aqui na Activity Name, o nome do layout name é alterado. Feito isso, você pode clicar em Finish. O Android Studio vai fazer toda a criação do seu primeiro app. Isso pode levar um certo tempo, principalmente se o seu Android Studio não tiver com todas as dependências baixadas. Bom, essa aqui é a tela inicial do Android Studio. Aqui para você já ter uma certa noção, ele é, como eu já expliquei no primeiro vídeo, ele é baseado no IntelliJ, que é uma IDE específica para se desenvolver em Java e em algumas outras linguagens. E aqui nós temos já o nosso arquivo .java e o nosso arquivo .xml. O meu Android Studio ele levou um tempo menor para criar a aplicação, porque ele já foi executado algumas vezes, então todas as dependências que o Gradle necessitava para criar a aplicação já foram baixadas. Caso seja a primeira vez que você esteja rodando um aplicativo, criando um aplicativo, pode ser que isso leve um tempo maior, é normal, principalmente porque vai depender da sua conexão de internet. E bom, vamos abrir aqui o XML. E aqui dentro nós já temos toda a API necessária para desenvolver o layout da nossa aplicação. Você pode ver que aqui nós temos uma paleta, onde temos vários componentes de interface. E o que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos criar uma aplicação onde nós vamos ter um campo de texto. O usuário vai digitar nesse campo de texto e nós vamos exibir esse texto para ele. É uma aplicação muito simples, mas isso já dá para a gente entender como funciona a comunicação entre XML e arquivo.java. Okay? O Hello World nós não vamos fazer porque o Hello World é criado. Então o que nós vamos fazer é deletar esse Hello World daqui e deixar o nosso layout limpo. Aqui embaixo você pode notar que tem duas abas, a aba de design e a aba de text. A aba de text nada mais é do que o XML propriamente dito. Por enquanto a gente não vai alterar nada aqui nesse XML, a gente vai mexer diretamente no design. Aqui na paleta nós podemos criar layouts diferenciados dentro dessa área branca da nossa tela. Nós temos os widgets, que são alguns elementos de interface, alguns text view, que em Java nós chamamos de labels, o JLabel, botões, radio button, checkbox. Nós temos aqui um switch, que é um botão de 2 estados, o toggle button, o image button, que é um botão onde você pode definir uma imagem para ele. Nós temos as barras de progresso, a seek bar, que você pode definir o progresso dela, é uma barra de progresso também. O rating bar, que é para fazer avaliações. O spinner, que funciona como se fosse um combo box. E o WebView, que nós vamos tratar nos vídeos mais para frente. Como que nós vamos montar essa interface então? O que eu quero fazer hoje é um aplicativo onde você vai digitar o seu nome e ao apertar o botão ele vai escrever para você: olá, fulano. Ok? Então para isso a gente tem que ter aqui um campo onde eu vou especificar o que eu quero que o usuário digite, e nós vamos ter também um text field. Note que aqui o text field é o mesmo componente,
todas essas variações elas definem o mesmo componente que nós vamos chamar de edit text, mas o edit text ele já vem com algumas formatações pré-definidas dependendo do tipo de dado que foi entrado. Por exemplo, a gente pode entrar com um texto plano, normal, um nome, senha numérica, e-mail, telefone, código postal, texto multilinha, hora, data, campo somente número, número com sinal, número decimal. Então já é um campo de texto um pouco mais refinado, o que até então, se você trabalha com web ou se você trabalha com algum aplicativo desktop, você tem que implementar esse tipo de campo manualmente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos arrastar um componente medium text para dentro da área da sua aplicação. Você pode ver que esse layout aqui é como se fosse magnético. Ele vai puxando o nosso componente para ficar com o alinhamento correto. Nós vamos adicionar esse medium text aqui. E como eu quero que a pessoa digite o nome dela, ao lado desse medium text, nós vamos adicionar um text field de person name, ou seja, um nome pessoal. E aí esse person name ele vai ficar alinhado com o nosso medium text. Você pode notar que aqui, na verdade, não ficou alinhado, por causa desse layout que nós estamos usando. O que nós vamos fazer é arrastar um pouco esse medium text aqui para baixo. E arrastar também o nosso name para ficar alinhado. Você vai notar que o que acontece é que o seu medium text também abaixa. Isso acontece porque nós estamos usando um layout relativo, ou seja, a posição do nosso medium text está dependente da posição do nosso edit text. Então, para que isso não ocorra, o que nós vamos fazer é mover o nosso medium text. Num primeiro momento, as interfaces desenvolvidas aqui no canal vão ser bem básicas e muitas das vezes elas nem vão ser usadas, mas a intenção aqui é didática, então por enquanto a gente não vai trabalhar muito com essa questão da interface. Bom, feito isso, o que falta nós implementarmos então, colocarmos aqui na nossa interface é um botão. Você vai pegar esse componente .button e vai arrastar para nossa tela. Eu vou colocar ela alinhada com o final da nossa tela. Ok? Vamos deixar ele alinhado ali. E agora o que nós precisamos definir é os textos que vão aparecer tanto nesse label quanto no nosso botão. E aí vale uma ressalva. Você pode, dando um double click no botão, por exemplo, editar o próprio texto do botão aqui. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um botão OK, eu vou digitar OK aqui no text. E aí o nosso botão fica com OK. O problema de se fazer isso é a questão da internacionalização do código. O Android ele já foi desenvolvido pensando num código internacionalizado. Para que seja feito isso, aqui na nossa pasta de resources, a pasta res aqui, dentro da pasta values, nós temos um arquivo strings.xml. É dentro desse arquivo XML que você vai armazenar todos os seus textos. Tudo quanto é cadeia de caracteres que aparece no seu aplicativo, ela deve estar definida aqui dentro. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar um texto para o nosso botão e um texto para esse nosso medium text aqui. Isso nós vamos fazer aqui no string XML. Então aqui você vai criar uma tag string, definir um nome para ela, que eu vou colocar nome. E aí dentro dessa tag você coloca nome. Numa outra tag eu vou colocar exibir, que vai ser o texto do nosso botão. Feito isso, pessoal, nós podemos voltar
aqui no nosso layout e editar o texto que aparece aqui. Como? Se você der 2 cliques no Medium Text, por exemplo, ele te dá a opção de alterar o texto e alterar o ID. O texto, se você clicar nesse botão aqui ao lado, ele lista para você todas as strings definidas no seu projeto. E aqui estão as 2 strings que nós definimos lá, o exibir e o nome. Então nós vamos clicar no nome, vamos dar um OK. E aí aqui já aparece nome para a gente. O botão nós vamos fazer a mesma coisa. Então, clicamos aqui em exibir e pronto. Estamos com os textos definidos. Aqui no nosso campo de texto, vocês podem notar que aparece um name. O que nós vamos fazer é clicar 2 vezes aqui também e apagar esse text, deixando o campo vazio. Então, por enquanto, o que nós temos é isso daqui. Aqui em cima você pode ver que o título que aparece aqui é o nome do nosso aplicativo. Isso você pode editar também, alterando essa string appname. Então, se eu alterar, por exemplo, para meu primeiro aplicativo e salvar, no nosso layout ele é alterado também. Ok? Bom, com a nossa interface desenvolvida, o que nós precisamos agora é mapear esses elementos de interface dentro da nossa classe Java. Isso é feito dentro de uma classe específica do projeto Android, que é uma classe que nós chamamos de r.java. Essa classe ela não fica visível a nível de desenvolvimento, então você não vai encontrar ela aqui. É uma classe protegida do aplicativo e dentro do Android Studio ela já foi ocultada porque no antigo Eclipse ADT, que era a IDE usada anteriormente para se desenvolver aplicativos Android, ela não ficava oculta e isso ocasionava alguns erros porque algumas pessoas editavam aquele arquivo. Então aqui no Android Studio ela fica oculta, claro que se você procurar ela dentro da pasta do seu projeto lá na sua pasta pessoal, você vai encontrar ela, que é essa classe referenciada aqui. Ok? Para fazer então essa ligação entre XML e arquivo.java, o que nós temos que fazer aqui é definir esse identificador para os nossos campos. Então, por exemplo, o nosso campo onde o usuário vai digitar o seu nome, nós vamos chamar de edit nome. E aí ele pergunta se você quer atualizar todas as referências do XML e também dos campos da nossa classe R. Você vai dizer que sim. E aí aqui ao lado você vai ver que o nosso edit text já mudou de nome. Vamos fazer a mesma coisa com o botão. Nós não vamos chamar ele de button, nós vamos chamar ele de bt exibir. Feito isso, nós já temos os 2 campos mapeados. Por que nós não vamos mapear o nosso text view? Nós não vamos mapear ele porque nós não vamos manipular esse campo dentro da nossa aplicação. Então, como é um campo que somente vai manter um valor fixo, nós não precisamos mapear. Com isso, o nosso XML ele fica dessa maneira. Então, nós temos aqui o text view, que é o nosso label nome. Notem que aqui eu defini o Android 2.text puxando o que estava lá no nosso arquivo strings.xml, certo? E esse nome que aparece aqui com letra minúscula é exatamente esse valor que eu defini para minha tag. Então a mesma coisa aqui. O nosso name igual a exibir está definido aqui dentro da minha tag button. Ok? Aqui nós temos algumas declarações de alinhamento do layout, isso você pode editar também. E ok, vamos para a nossa classe Java. Dentro da nossa classe, então, nós vamos ter que criar 2 componentes. Um componente edit text, que é o nosso edit nome, e um componente
button. Ambos são provenientes do pacote android.widget. Então nós vamos criar aqui também o nosso BT exibir. Para se fazer esse mapeamento, nós vamos utilizar esse método onCreate. O método onCreate ele é o primeiro método executado assim que a sua aplicação abre. Toda Activity ela vai ter esse método, é um método herdado dessa classe appcompat_activity. Então, todas as classes Activity que você tiver, ela vai ter esse método onCreate e é o primeiro método executado ao se abrir essa atividade. Nas próximas aulas eu vou explicar com mais detalhes como funciona esse ciclo de vida das atividades e por que implementar isso no nosso método onCreate. O que nós vamos fazer? Aqui em cima nós declaramos os dois componentes. O que nós precisamos fazer agora é inicializar eles. Então, como vamos inicializar? Nós inicializamos eles como qualquer outro objeto em Java. A única diferença é que aqui nós não vamos criar um new edit text passando alguma coisa para o nosso construtor como é feito em Java. Aqui nós vamos usar um método herdado dessa classe appcompat_activity, que é o método findViewById. Esse método aqui. Todos os componentes dentro da API do Android, todos os componentes de interface, eles fazem parte de um grupo herdado da classe View. Então, toda vez que você for procurar por algum componente, esse componente ele sempre vai fazer parte desse conjunto de views do Android. E aqui você precisa passar para ele o ID dele. Esse ID é exatamente o ID que nós demos para ele aqui. No caso, por exemplo, o nosso campo de texto é o edit nome. Como que funciona? Nós vamos mapear ele usando a nossa classe R. Então nós vamos digitar R. E aí dentro dessa classe R nós temos aqui a min, a ttr, bool, color, daemon, drawable, id. Selecionamos o id. Se você clicar, digitar um ponto de novo, ele vai mostrar para você todos os IDs que você já criou. Então nós temos aqui o BT exibir e o edit nome. Bom, o que ficou faltando fazer aqui é o seguinte. Esse método findViewById ele retorna um componente view genérico, certo? Porque ele vai ser utilizado para mapear qualquer tipo de elemento de interface. O que nós precisamos fazer então é converter esse elemento view para um edit text. A maneira mais simples de se fazer isso é utilizando o que nós chamamos de casting explícito. Ou seja, nós colocamos entre parênteses o tipo de objeto que nós queremos que ele seja convertido. E com isso nós conseguimos converter então o elemento view para um edit text. Para o botão, nós vamos fazer a mesma coisa e utilizar o mesmo método, porque o button também é um componente da nossa view. Ok, agora nós estamos com os dois elementos mapeados. Então o que falta fazer é criar o método que vai tratar o clique do nosso botão. Se você vier aqui no texto do nosso XML, é possível você criar dentro da nossa tag button o nosso método onClick. Então eu vou chamar o método onClick de click exibir. Quando você fizer isso, o próprio Android vai mostrar para você que o método click exibir está faltando na nossa initial activity. E vai sugerir aqui para que você crie ele. Então o que nós vamos fazer aqui na initial activity é criar um método public
void, não vai retornar nada, com o nome de clique exibir. Esse método ele vai passar como parâmetro um componente view. E pronto, aqui nós conseguimos implementar qualquer tipo de coisa referente ao clique do nosso botão. Então, esse método clique.exibir agora, se você segurar o Ctrl do seu teclado e passar o mouse sobre ele, ele fica clicável e ele te mostra exatamente qual método ele tá chamando. Só para fins de teste, nós vamos criar aqui o que nós chamamos de toast. O toast nada mais é que uma mensagem temporária que aparece no rodapé da sua tela. Então, só para fins de teste, nós vamos criar primeiro um toast. E aí aqui, se você digitar TOA, ele já dá a opção de você criar um novo toast. Você clica aqui, ele já vai criar para você toda a sintaxe necessária. O que você tem que editar é somente essa string aqui, que vai ser o texto exibido. Então, vamos colocar aqui o famoso Hello World. Feito isso, nós podemos testar a nossa aplicação. E para rodar a nossa aplicação, o que nós precisamos fazer é clicar aqui no nosso Run App. Ele vai mostrar para você os emuladores disponíveis para executar essa aplicação. Caso você não tenha nenhum emulador já criado, você pode criar um novo. E feito isso, você clica em OK. Ele vai abrir para você o emulador, vai compilar e construir todo o projeto, instalar ele no emulador. E depois de alguns segundos ou alguns minutos, dependendo da quantidade de dependências e quantidade de código que você tem no seu aplicativo, nós vamos ter o aplicativo rodando. E aqui nós temos o nosso aplicativo rodando. Se você clicar no exibir agora, você vai ver que o nosso Hello World aparece. Então, pessoal, até aqui tudo ok. Você pode digitar alguma coisa aqui no nosso campo de nome, mas você vai ver que, por enquanto, o nosso exibir está exibindo somente o Hello World. Então, o que nós vamos fazer agora? Podemos deixar o nosso emulador rodando para não ter que abrir ele de novo. E no lugar do nosso Hello World, então nós vamos criar o nosso texto combinado com o nome do usuário. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o nosso edit nome, chamar o método getText, que retorna para a gente um objeto editable, e desse objeto editable convertê-lo para string. Com isso, nós conseguimos exibir o nome da pessoa. Vamos clicar de novo aqui no Run App para ele reconstruir o projeto no nosso emulador. Vamos aguardar a criação do projeto. E pronto, reiniciamos a nossa aplicação. Se eu digitar agora aqui o meu nome e clicar em exibir, ele mostra uma mensagem com o meu nome. Ok? Para finalizar, pessoal, como eu já havia dito, trabalhar com texto de forma fixa dentro do nosso aplicativo Android não é muito interessante, devido às questões de internacionalização do nosso código. Então, o que nós vamos fazer é mover toda essa string aqui para
para o nosso string XML também. Nós vamos criar uma terceira string aqui. Vou dar um nome para ela de olá. E como que vai ficar para a gente conseguir inserir um texto dentro de uma string aqui? Nós vamos digitar o texto. E no lugar que nós quisermos substituir algum valor dentro dessa string, nós vamos trabalhar como se fosse o famoso printf do C ou do Java. É muito parecido. Nós vamos digitar %1 cifrão S. Esse %1 cifrão S, ele posteriormente vai ser substituído pelo nosso nome. Como? Voltando aqui na InitiActivity, nós vamos remover esse texto e vamos chamar o método getString, que também é um método herdado da nossa ppcompat. O método getString vai solicitar que você defina um int que é o id da nossa string. O id da nossa string é olá. Então, vamos chamar aqui o r. Agora não mais id, mas sim string. Olá. E como parâmetro para o nosso método getString, nós vamos passar o valor do nosso edit nome. Então, pessoal, funciona bem parecido com o printf. Aqui nós vamos ter o texto com alguns parâmetros definidos e aqui depois da vírgula os parâmetros que irão substituir aquele %1 cifrão S. Caso você tenha mais de um parâmetro, você vai continuar a sequência %2 cifrão S, 3, 4 e assim sucessivamente. Ok? Vamos rodar então para ver se isso realmente vai funcionar. Então clique aqui de novo no Run App e vamos lá no nosso emulador. O aplicativo vai ser executado novamente. E aí, se você digitar o seu nome e mandar exibir, tá aí o nosso primeiro aplicativo rodando. Gostou? Eu gostei, eu gostei, porque agora fiquei até emocionado. Bom, por hoje, pessoal, desse vídeo era isso que eu precisava passar para vocês. Fiquem de olho no canal, porque na semana que vem nós vamos continuar trabalhando com a interface Android. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem curtir, divulguem, contem para a mãe, contem para a avó, mostrem até para o cachorro. E muito obrigado por todas as inscrições, todos os likes e toda a divulgação que o canal tem tido. Até a próxima.